pessoal, hoje a nossa aula é a aula 2 de Grécia Antiga, 2 de 5 vídeos que eu estou montando em aula aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre essa antiguidade clássica, essa Grécia da antiguidade. Primeiro vídeo eu apresentei para vocês o período pré-homérico e agora é a hora de vocês conhecerem o período homérico. Ô louco, Bel! Pré-homérico, homérico, quem é esse cara aí, esse tal de Homérico? Não é Homérico, tá? Esse cara é o Homero. Homero foi um contador de história que escreveu, na verdade, 2 livros durante a Antiguidade. Olha aí comigo, ó. O primeiro deles foi Ilíada e Odisseia. Esses 2 livros, eles narram, na verdade, a guerra que aconteceu entre a civilização creto-micênica, os gregos e os troianos, tá? Isso, numa narrativa muito mitológica, com algumas pitadas de racionalidade. Mas o que tem nesse período? Nesse período chamado homérico, que é o que a gente está agora nessa nossa aula 2, acontece o desenvolvimento de uma sociedade tribal, que é a sociedade dos genos, ou a gente pronuncia genos, que é a sociedade gentílica. Eram comunidades, digamos assim, simples, que compartilhavam as coisas. O Karl Marx, chegou até a dizer que essa sociedade vivia num comunismo primitivo. Mas o que nos interessa entender é que tudo era dividido. Eles produziam bens agrícolas, faziam comércio marítimo e por um tempo essa situação foi, digamos assim, tranquila. Quando que nós estamos falando, Bel? A gente saiu do século XII a.C., que é quando acabou o período pré-homérico de formação, e estamos agora no XII a.C. e vamos até o século VIII a.C., Moral da história, esse momento específico, você tem o quê? Uma certa tranquilidade alimentar, uma certa tranquilidade de guerras. O que acontece quando as sociedades ficam tranquilas? Aumenta o número de pessoas. E aí a gente chega numa situação caótica. Qual que é o caos, Bel? O caos é o seguinte: eu tenho um terreno pouco fértil, eu tenho poucas áreas agrícolas, a agricultura não é o forte do solo da Península Balcânica, que é onde se encontram os gregos, então eles tiveram que fazer comércio marítimo. Mas isso você sabia, que você viu no vídeo 1. O que tem de novidade agora? Aumentou o número de pessoas. Não mora todo mundo naquele lugar, eles morrem de fome. Moral da história, eles foram obrigados a ter que, de repente, encontrar novas áreas, ou para fazer comércio, ou para morar, ou para se subsistir, ou para viver, ou enfim, para ser felizes para sempre. O que tem de significativo? Por conta do crescimento populacional, das condições geográficas, das condições agrícolas que não eram as mais favoráveis, a gente tem ao final desse período da sociedade gentílica um momento de segunda diáspora. O que é isso, Bel? É aquele espalhamento. Teve uma primeira diáspora lá no momento do final do período pré-homérico, que é inclusive o que encerra o período pré-homérico. E nesse momento que nós estamos no século VIII a.C., encerrando o homérico, que é o segundo período grego, nós temos uma segunda diáspora grega, que a gente vai acompanhar no mapa. E aqui nós temos então um mapa para encontrarmos e entendermos nele essa segunda diáspora grega no século VIII a.C. para terminar o período homérico. Então vamos lá? Aqui nós temos a tradicional área balcânica, que é onde se desenvolveu a Grécia, formada pelos aqueus, jônios, eólios e dórios, que a gente já estudou no primeiro vídeo, no período pré-homérico. Aqui embaixo, se vocês não se lembram, tem a ilha de Creta, que é onde a gente estudou a civilização creto-micênica. Micenas está aqui em cima, está na Península Balcânica. E aí, o que a gente tem de novidade agora, Bel? A partir dessas áreas, nós vamos dispersar os povos gregos. Dá uma olhada, eles vão em direção ao sul da Itália, que é essa seta que eu estou fazendo aqui. O desenho não é o mais bonito, mas eu prometo que o conteúdo tá certo. Eles também vão para essa área aqui, ó, da Ilha da Sicília, tá vendo aqui? Ilha da Sicília, minha segunda seta. E para finalizar, eles vão chegar também a povoar áreas do Mar Egeu, do Mar Negro. E aqui eles vão inclusive atingir áreas que hoje a gente encontraria o país Rússia, só para vocês entenderem. Especificamente a ponta da minha seta aqui, nós temos o Mar Negro, que é esse daqui com várias colônias gregas. Mas peraí, Bel, você não estava explicando pra gente a segunda diáspora? Tava. Dessas diásporas surgem colônias gregas. O que é uma colônia grega? É uma área
de Grécia jovem, nova, que acabou de ser fundada, que vai ter comércio, que vai fazer relações, né, de troca de comércio, de bens com a antiga Grécia. A colônia grega não é igual ao Brasil colônia era com relação a Portugal, tá? Fica a dica. Brasil tinha que obedecer o pacto colonial com os portugueses. Aqui na minha aula de antiguidade grega, não. Aqui a gente só tem uma nova Grécia chamada de colônia, certo? Então, para terminarmos esse vídeo e essa segunda aula de Grécia Antiga, eu só preciso te contar uma informação. Foi durante esse período, conforme a população foi crescendo, as áreas não eram suficientes, a alimentação não era suficiente, que a gente teve também o desenvolvimento de uma prática que vai ser muito comum na antiguidade, a escravidão. Isso mesmo, algumas pessoas começaram a se endividar e dentro da Grécia surge uma das primeiras formas de escravidão, que foi a escravidão por dívida. Um grego escravizando outro grego. Claro que depois isso vai extrapolar e a gente vai ter também a escravidão por guerra. Mas na Grécia, a primeira das formas que o homem pensou, putz, acho que eu vou pegar esse cara, vou vender e vou lucrar, a escravidão por dívida foi a primeira que surgiu dentro da Grécia Antiga e nesse momento, por volta aí do século 9, 8 a.C., certo? A gente encerra então esse vídeo com a segunda diáspora, com você conhecendo essa escravidão grega, e o nosso próximo vídeo, que é o vídeo 3 de 5 de Grécia Antiga, a gente vai para o período chamado de período arcaico. Então, por enquanto, ó, beijo e tchau!